Olá, seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas milionários. No nosso vídeo de hoje, nós vamos entender que saber investir, tesouro direto, renda fixa, investimento no exterior, por si só não garante que você consiga construir uma estrutura financeira sólida que vai dar garantias e segurança para você e sua família ao longo do tempo. O que nós vamos falar aqui não é algo muito corriqueiro na vida das pessoas no que tange o mundo dos investimentos. A gente vai dar um passo além. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você compartilhe, clique no gostei, já se inscreva aqui no nosso canal para você receber os nossos vídeos em primeira mão e vamos lá para o vídeo. Meus amigos, ao longo de muitos anos trabalhando com investimentos, planejamento, mercado financeiro, conhecendo famílias, pessoas, como que essas pessoas administram muitas vezes seu patrimônio, eu fui percebendo que entender de investimentos é importante, mas por si só ele não vai garantir que você tenha uma vida financeira próspera. Então, o que eu quero te mostrar é quais são os 5 pilares que você precisa administrar bem na sua vida e na sua estrutura financeira para garantir que você e sua família estão dando passos sólidos no sentido de ter, de fato, um crescimento patrimonial. Tá bom, pessoal? Então vem cá, vamos entender quais são aí esses pilares. O primeiro pilar que nós vamos conhecer hoje é o pilar de qual que é o nosso patrimônio líquido. Você sabe quanto de riqueza você tem hoje? Se você somar todos os seus bens e direitos e subtrair suas dívidas e compromissos, quanto sobra? Há quantos anos você trabalha? Divida seu patrimônio pela quantidade de anos que você trabalha e veja se faz sentido. Se os caminhos que você está percorrendo de fato vão levar ao lugar que você quer. Tá? É importante que a gente tenha quanto de patrimônio que nós temos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Qual que é a nossa meta de crescimento patrimonial? Quanto que eu quero ter daqui 3 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 20? Qual que é a sua meta para o seu patrimônio? Isso tem que estar muito claro para você. Qual que é a projeção de crescimento desse patrimônio hoje? Isso aqui, pessoal, é muito importante que você entenda. Presta atenção. No nosso patrimônio líquido, a gente vai ter aqui as classificações de ativos e passivos. Mas esse ativo e passivo, pessoal, ele é um pouco diferente daquele ativo e passivo que a gente conhece na contabilidade, tá? Esse ativo e passivo aqui, ele se refere muito mais ativo a tudo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo a tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então, se o seu patrimônio é formado predominantemente por ativos, essa projeção de crescimento tende a ser mais acentuada. Se é predominantemente seu patrimônio líquido formado por passivos, ele tende a não crescer ou a crescer muito pouco. Então perceba que saber quais classes de ativos que você tem na sua carteira, o imóvel que você usa, o seu carro, quanto de investimento financeiro que você tem, algum imóvel para locação, negócios, terras. Entender essa estrutura é fundamental para que você saiba onde que você está, a projeção de crescimento e se de fato você vai conseguir chegar onde você almeja. Então, o patrimônio, a sua riqueza, é a primeira coisa que você tem que entender muito clara na sua estrutura financeira. Então, vem comigo, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é o nosso fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o nosso orçamento. É quanto que eu ganho e quanto que eu gasto todos os meses. Então, saber desses números é fundamental para que a gente consiga sempre fazer aportes, aplicações, que é de fato um grande potencializador do meu patrimônio líquido, tá? Então, pessoal, hoje em dia nós temos ofertas, oportunidades de comprar trocentas coisas. As ofertas não são ali muitas vezes apresentadas de forma infinita. Os nossos desejos acompanham, porque também são infinitos. A gente quer comprar as coisas o tempo todo. Eu, Fernando, quero trocar de carro todos os meses, quero comprar sempre relógio, quero sempre estar com roupas novas, quero sempre estar viajando. Então, todos nós temos desejos infinitos. Mas cabe a cada um de nós saber claramente que eu preciso poupar 10, 15,
20% do que eu ganho para quê? Para colocar parte desse dinheiro para trabalhar para mim através de ativos, ou seja, de bens e direitos que colocam dinheiro no meu bolso, tá bom? Então essa é a segunda parte importante dentro da nossa estrutura que nós temos que administrar muito bem. E aqui, pessoal, eu vou falar para vocês, tem muitas pessoas que gastam exatamente o que ganham ou que gastam até mais do que ganham. Cuidado, o seu patrimônio nunca vai aumentar, a sua riqueza nunca vai aumentar. Por quê? Porque você não tem nada para você irrigar essa questão desse patrimônio. Então, entender essas duas partes é fundamental. Percebam que até agora eu não falei nada de mercado financeiro, não falei nada de investimento, ações, renda fixa, não falei nada disso. Mas esses pontos eles antecedem o seu conhecimento, na verdade, eles devem anteceder o seu conhecimento sobre investimentos. Entender e dominar isso aqui é tão importante, se não mais importante do que você investir com qualidade. Então vem comigo, vamos conhecer aqui o terceiro ponto. Agora sim, nós vamos cair na área dos investimentos, tá bom? Então, pessoal, o terceiro item, o terceiro pilar importante dentro dessa estrutura é como que eu faço essa gestão dos meus investimentos, é como que eu invisto os meus ativos. Aqui, esses ativos, pessoal, pode ser dinheiro, tá? Pode ser imóveis, pode ser negócios. Então tem vários tipos de ativos que a gente vai se referir aqui. Obviamente a gente sempre tende a falar mais sobre investimentos aqui no mercado financeiro. Mas sempre que você for falar, pessoal, em investimentos, você tem que fazer uma relação entre risco e retorno. Onde que você for colocar o seu recurso, você sempre tem que avaliar essa relação de risco e retorno. Lembra, pessoal, no mercado financeiro e em todos os mercados, quase todos, não há almoço de graça. Então, se algo tende a ter uma rentabilidade melhor, eu estou falando de investimentos sérios, não estou falando de fraude, não estou falando de pirâmides, tá bom? Mas se você vai investir em algo que te dá uma rentabilidade maior, você pode não entender, mas possivelmente existe um risco maior ali para o seu capital. Então você tem que entender e administrar bem essa relação de risco e retorno, tá? Além disso, quando a gente fala da gestão dos nossos ativos, a gente tem que entender os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos de curto, de médio e de longo prazo, tá? Então entender que para o curto prazo eu tenho esses objetivos, para o longo prazo eu tenho aqueles outros objetivos, para o médio prazo eu tenho outros. Então, para cada tipo de objetivo, em termos de investimento no mercado financeiro, existem alternativas de investimentos melhor. Então, você saber diferenciar os seus objetivos é a certeza, é a garantia de que você vai ter uma carteira de investimento muito mais otimizada, tá bom? E além disso, pessoal, a questão da otimização tributária. Então, hoje, a gente paga, né, muito imposto. E é possível, de forma legítima, de forma legal, você acessar alternativas de investimento que farão com que você diminua essa quantidade, esse percentual de imposto que você paga. Por exemplo, investimentos em ações com resgates ali até 20 mil por mês, você consegue ali uma isenção de imposto sobre o ganho de capital. Previdência privada também é uma alternativa de otimização tributária, tá bom? Então vamos seguir aqui, pessoal. Outro ponto importante e que muitas pessoas aqui negligenciam, a parte da segurança. O que é segurança, Fernando? Ao longo do tempo que a gente vai montando um patrimônio, eventos imprevistos, fortuitos podem acontecer conosco, com a nossa renda, com o nosso patrimônio, com a nossa família. Então, como que eu posso blindar, proteger tudo que está aqui ao redor de mim? O seguro é uma alternativa, ou pode ser uma boa alternativa para a gente construir isso tudo. Mas como funciona essa relação de seguro, Fernando? Vem entender comigo aqui, pessoal. Se nós pensássemos, né, uma relação aqui entre necessidade de seguro, tá, e quantidade de patrimônio, a gente vai perceber o seguinte, que aí assim, vamos pensar que o patrimônio que ele está crescendo, no momento onde eu não tenho patrimônio, talvez, eu precise ter um bom seguro. À medida do momento que meu patrimônio vai crescendo, eu posso ir diminuindo essa necessidade de seguro. Então, percebe, se eu sou uma pessoa que tem dependentes financeiros, pessoas que dependem da minha renda, enquanto eu não tenho um patrimônio, é interessante que eu tenha um bom seguro.
A mesmo momento que eu vou formando um patrimônio ao longo da vida, vai diminuindo essa necessidade de seguro, ou pelo menos necessidade de cobertura de seguro. Você pode fazer alguns seguros específicos para dentro da sua estrutura, de forma a proteger você, seu negócio, seu patrimônio, mas é exatamente essa relação que você precisa entender. Então, o seguro pode ser sim uma alternativa bastante viável e bastante indicada dentro da sua estrutura financeira, tá bom? E o quinto ponto para nós finalizarmos é a questão da sucessão. O que é sucessão? Todos nós vamos morrer. Infelizmente, ou felizmente, não sei, tá? A grande questão é que eu construo um patrimônio ao longo da vida que ele vai ser transmitido para os meus herdeiros. Qual que é a forma mais ágil de eu fazer isso? Qual é a forma menos custosa em termos de custo, de burocracia para os meus herdeiros, para os meus beneficiários? Então nós temos ferramentas e estruturas mais adequadas para que nós possamos fazer essa transmissão de bem. Então, a depender do momento de vida de cada pessoa, de cada família, há ferramentas melhores e mais adequadas para que nós possamos fazer essa sucessão. Olha, então pessoal, percebam que investir é importante. Mas se você não entender essa estrutura, muitas vezes vai fazer com que você tome decisões equivocadas, vai fazer com que você muitas vezes perca dinheiro ao longo do tempo, mesmo que às vezes você saiba investir com segurança, com qualidade. Então entender esse todo, entender essa estrutura é fundamental para que você e sua família chegue de fato com o sucesso onde vocês desejam. Então, se esse conteúdo fez sentido, peço que você compartilhe, já clica aqui no gostei, deixe sua dúvida, deixe seu comentário, eu vou ter a maior satisfação em respondê-lo. E já siga o nosso trabalho aqui, pessoal. A gente precisa levar essas informações à maior quantidade de pessoas possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!